Moraes prendeu mais 2. Quem são esses 2, né? A Polícia Federal prendeu na manhã desta sexta-feira 2 suspeitos de ameaçarem a família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos no Rio de Janeiro e em São Paulo, a pedido da PGR. Um dos presos é fuzileiro naval da Marinha, Raul Fonseca de Oliveira. O outro é irmão dele, identificado como Oliverino de Oliveira Júnior. Os suspeitos teriam mandado e-mails para os parentes do ministro por cerca de uma semana, detalhando a rotina deles. Olha só, meus amigos, como é rápida a ação da Polícia Federal quando se trata de ameaças aos nossos capas pretas, né? É impressionante. Deixa eu dar as boas-vindas antes de a gente entrar nessa conversa aqui para o nosso querido Diogo Forjaz. Seja bem-vindo, meu querido Diogo Forjaz, nosso rei. Valeu, boa noite, Mário Robert, boa noite, Didi, boa noite, Caivano. Sempre muito bom estar aqui. É isso aí. Eu senti uma pitada de veneno aí, hein? Não sei. Olô. Não cause discórdia aqui no nosso meio, não, por favor. Né? Na aqui, corte, né? Sem discórdia isso, na corte. No nosso meio, não, Mário, no seu meio. Na nossa tábua redonda, na tábua redonda. Não, deixa quieto, né? Vamos seguindo então aqui, senão vai começar a baixaria. Moraes prendeu 2 aí, Diogão, mas eu vou começar pelo nosso querido Didi Red Pill. Mas que eles correm, né, quando o assunto é ameaças contra os supremos da nossa Suprema Corte, eles correm como o vento, mas quando pessoas fogem de presídios, quando alguma coisa acontece fora do controle deles, eles têm que abrir investigação, Não, mas aqui não, aqui já os mandados de prisão já foram expedidos, eles já foram prender os caras, né, o Didi? Verdade, meu amigo, eles são céleres, né, quando se tratam aí de qualquer coisa que eles considerem ameaças, mesmo que não sejam aos ministros da Suprema Corte, né? Bom, vamos lá. Crime, meu querido, de ameaça e perseguição contra a família do ministro não é competência do STF, nem pode ser julgado pelo próprio ministro. Isso é claro, é cristalino, todo mundo sabe disso. Daqui a pouco o doutor Caivano vai nos dar uma aula sobre esse tema aí. Então, é mais do mesmo, como sempre. Do meu modo de entender, de um leigo que nunca sentou nos bancos de uma universidade, de uma faculdade de direito, eu acredito que o ministro deveria se declarar suspeito em razão da questão envolver seus familiares e determinar a remessa das investigações para a primeira instância. Mas você acha que isso vai acontecer? Você acha que ele vai mandar para a primeira instância? Você acha que ele vai se considerar impedido? Não. O ministro é, como sempre, né, é a vítima, é o Ministério Público, ele é o próprio juiz, ele é o próprio carrasco, o ministro é tudo. Infelizmente, eu digo isso com muito dó no coração, a gente vê isso acontecer mais uma vez no Brasil, e o problema é que a gente não vê perspectivas de melhorar isso, cara. Isso é que me dói, porque se a gente olhasse assim para o futuro, um futuro próximo, ou a médio prazo, pelo menos, ver que vai ter algum freio, né, vai ter que ver que algum freio ou contrapeso vai funcionar na nossa República, mas não. A gente vê que é tudo mais do mesmo. Pô, será que o ministro não aprendeu com as imagens de Roma? Será que o ministro não aprendeu com aquele episódio onde ele falou, no final das contas, a montanha pariu um rato, né? Porque, de fato, se fosse exatamente como diz o ministro, pode ter certeza que essas imagens já teriam rodado aí a torto e a direito, primeiramente saindo lá através da Daniela Lima, lá na Globo News, depois indo para a CNN, todo mundo falando, etc e tal. Mas, enfim, o que é que os caras efetivamente falaram? Falaram de comunismo, falaram de patriotismo, tentando restringir a atuação do ministro nas investigações do ato do dia 8. Nada disso leva a dar poder ao ministro para que ele, de fato, tome providência em relação a isso. Ele é vítima. Ele não pode ser o juiz da causa. Ele tem que se sentir impedido, ou deveria, né?
Mas, como eu disse, mais do mesmo, infelizmente, a gente vai ver a repetição de, mais uma vez, o ministro mandar prender pessoas que ameaçaram ele e a família dele. Primeira instância não existe, Ministério Público não existe, ninguém existe. O que existe é a pura vontade do ministro. Pura e simplesmente isso. Exatamente, Didi. Agora, doutor Cláudio Luiz Caivano, já que o Didi passou a bola para ti aí, falou que você vai dar uma aula para nós aqui, ele fez uma acusação muito grave. Um ministro do Supremo Tribunal Federal passando por cima de suas competências? Eu não acredito nisso. Foi isso que aconteceu aqui nesse caso, doutor? Não haveria como ele passar por cima das próprias competências. Na verdade, ele atropela, entendi o que você quis dizer, ele atropela a competência alheia, né? E aí, essa questão de dar aula é uma hipérbole utilizada pelo nosso querido Didi. Eu vou tentar aqui avaliar baseado justamente naquilo que ele já trouxe, né? Que é aquela questão de Roma. Vamos deixar bem delimitado para a nossa audiência. Se ele fosse o investigado, Mário, ou seja, se ele tivesse cometido algum tipo de crime, se ele tivesse feito algo, aí ele teria o foro privilegiado, aquele famoso foro por prerrogativa de função, que a gente comumente chama de foro privilegiado. Aí sim, ele seria ali investigado não, processado, teria seu processamento na esfera federal. Como não se trata disso, é um crime de ameaça, e não é contra ele, inclusive, me parece que é contra a família dele, que ele está trazendo para ele, aí a gente tem o mesmo problema de Roma. Isso tem que estar, como muito bem falou aí o Didi, tem que estar na primeira instância. Agora, o Brasil virou, infelizmente, aquilo que retratava uma música, né, que dizia o samba do crioulo doido. Aqui a gente não sabe mais o que é certo, o que é errado, a gente não sabe como vai avaliar uma questão jurídica, e eu não estou brincando, não é alguma forma de eufemismo para eu não me comprometer, não. Eu vou dizer a você, hoje me procurou um cliente antigo, coisa que já não acontecia há um bom tempo, e ele, eu estou com esse problema assim, é melhor a gente ajuizar. Eu falei, olha, nós estamos num momento que mais vale um mau acordo para o seu lado do que uma boa briga. Porque a boa briga na justiça, que antigamente existia, aquela briga de paridade de armas, em que ambos os lados iriam colocar ali, apresentar suas provas, as suas argumentações, e um juiz isento iria funcionar lá como Minerva, a deusa, e dar o resultado final, não existe mais. Vai pender, de repente, para aquele que tiver um approach maior para com o próprio judiciário. E desculpe, isso não é justiça. Isso é qualquer coisa menos justiça. E, infelizmente, é o que a gente vê no judiciário. Quer uma prova para que ninguém diga que eu estou exagerando, né? Que agora sou eu usando uma hipérbole? Vamos comparar aquele bicheiro que foi solto, né? Teve retirada a tornozeleira eletrônica, porque ele já estava há quase 1 ano e meio utilizando tornozeleira eletrônica e ele não representava nem uma ameaça à sociedade e muito menos as provas ou testemunhas. Afinal de contas, já se passou 1 ano e meio. Já deu tempo, né, de serem feitas as investigações pertinentes para o caso? Eu acredito que sim. Embora o Brasil consiga aí resolver menos de 8% dos crimes que acontecem aqui nessa... não, desculpem, é na Finlândia. Eu estou equivocado. Mas na questão dos patriotas, eles estão todos, quase 1.300 pessoas, quase 1.400, na verdade, com tornozeleira há quase 1 ano e meio. E a gente não tem direito sequer a pedir para esse mesmo relator que essas medidas sejam retiradas. Então, de qualquer lado que eu olhe hoje, eu posso estar aqui muito macambúzio, muito triste, a gente não tem justiça no Brasil. Infelizmente a gente está vivendo essa fase triste do nosso Brasil, e aí agora eu queria saber do Diogo Forjaz, o que ele vê sobre tudo isso. O cara é vítima, o cara é juiz, o cara manda prender, o cara manda soltar. Assim fica fácil, né, ô Diogo? Já pensou a gente não gostar de alguém e nós tivermos a caneta na mão e a gente manda ferrar a vida daquela pessoa? Isso é muito fácil para esse cara fazer o que ele está fazendo agora, mas somos meros mortais, né? Não temos uma capa preta nas costas. Então, como bem disse o doutor Caivano, às vezes é melhor fazer um acordo ruim do que ir para a briga com um cara desse, né? Um péssimo acordo é sempre melhor do que uma boa briga, né, Caivano?
Acho que é por aí. No caso, eu acho que nós temos mais. É uma novidade, né? Vamos deixar claro isso aqui, é uma novidade. Eles vêm revertendo a aplicação do direito no sentido mais amplo possível como uma ferramenta de reversão da própria sociedade. Imagine que a sociedade opera como uma fórmula de matemática. Olha lá, a fórmula. Põe no parênteses e coloque um sinal de menos do lado de fora. Você vai mudar completamente o resultado da mesma fórmula. Há uma estrutura do Estado. Uma estrutura do Estado em que se toma decisões, se aprova leis, se faz negociações, partindo de algumas premissas. Uma delas é de que o direito funciona. Quando o sujeito vira o direito do avesso, ele muda a aplicação de todo o resto. E é o que vem acontecendo. Veja que a própria lei da ficha limpa, tão comemorada por todos nós, acabou por virar uma ferramenta para tirar do processo eleitoral aqueles que o regime não gosta. Porque agora eles têm na mão, com a referência da lei ou não, o poder de condenar. Então, essas violações do devido processo legal, dos limites da aplicação da canetada, que aparece aí nesse caso, apareceram em Roma, aparece no inquérito do fim do mundo, aparece no caso do Daniel Silveira, aparece no caso do Eustáquio, aparece no caso do Didi, aparece no caso do Dodó, sei lá, quantos mais tem por aí, elas são, na verdade, o sintoma, claro, do principal problema do país. O Congresso não funciona como deveria, porque a justiça não funciona como deveria. É a base. Tem sido a reversão de base, que tem mudado absolutamente tudo. As dinâmicas da política em Brasília mudaram. As dinâmicas das instituições mudaram. O povo vem adaptando o seu comportamento por causa dessas violações. Então, é uma novidade, é mais um sintoma da verdadeira doença que a democracia enfrenta, que é a ausência de uma aplicação previsível, segura e respeitosa da lei. Se desrespeita a lei é imprevisível e aí o problema. Então, acho que, para não chover no molhado, os amigos comentaram muito bem, eu acho que o que cabe à reflexão só é o impacto que isso representa no sentido mais amplo. Assim, acho que esse aqui é talvez um ponto que vale a pena acrescentar. Excelente abordagem, Diogo, e eu fico pensando, né, às vezes vem à cabeça que isso tudo que acontece, essas ameaças, essas pessoas que estão ameaçando o tempo todo, parecem não existir, parece que é algo para chamar atenção para si, como se ele fosse uma pessoa... Nossa, tem pessoas me ameaçando porque eu estou lutando pela justiça, porque eu sou um justiceiro do amanhã, e só que não, tem pessoas que têm que tomar muito cuidado, tem pessoas que têm que tomar realmente muito cuidado, porque ele está vigiando o tempo todo. Todas as pessoas que estão nas redes sociais estão sujeitas a passar por exatamente isso que esses dois passaram, que às vezes numa conversa você se altera muito e você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar com a outra pessoa, porque eles estão de olho em todo o tempo, né? Parece aquele livro, 1984, onde as pessoas são vigiadas em todo o tempo e não podem falhar em nenhum momento, porque senão vão para dentro de uma prisão ou sofrem algo pior na vida. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta realmente, com o que a gente comenta, principalmente em chats, né, em redes sociais, porque eles estão de olho. Só neste momento, lá na frente nós vamos alcançar a nossa vitória. Agora sim, vamos passar para... Mário, pode falar. A crítica que eu fiz sobre o avanço é sobre o devido processo legal. Eu não entrei no mérito da ameaça, até porque eu não li, não sei, não conheço, não sei se o cara realmente mandou matar. A ameaça depende de materialidade. Agora, se alguém promove uma ameaça, diz que vai matar alguém, quem quer que seja, cabe e deve ser investigado, gostemos nós ou não da vítima de ameaça. Então, se o sujeito de fato disse que mataria a família do ministro, esse cara tem que ser investigado. Sim. Aí o andamento do processo vai depender da materialidade, da capacidade dele de concluir essa ameaça, né? Eu posso ameaçar roubar a lua, não tenho muito bem como fazer isso. Mas não então, seria, enfim. Mas não seria ele que deveria abrir esse tipo de processo e nem mandar prender o cara, né? Ele deveria pedir para as autoridades competentes, no caso. Investigação primeira instância, né, cara? Isso. Exato. Nem abrir, nem conduzir a primeira instância. É isso. E olha, obviamente que a gente não teve acesso ao processo, né? Ainda não é um processo, mas ao inquérito, que deve ter embasado, ou pelo menos deveria ter embasado, um mandado de prisão, um mandado de busca. Pensa que isso já... Não, esquece, não precisava não, tá? Podia fazer mesmo e... Manda lá prender e tá tudo certo. Tá baseado no artigo 147A, que é a tal lei de stalking, né? Mas não pode ser chamada de lei de stalking, porque tem que ser em português. Então, a tal da lei da perseguição, uma nova modalidade aí. E no caput dela está muito claro, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio
usaram e-mail, olha que bacana, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Reitero, essa questão aqui é menor do que uma ameaça de morte. Esse é o primeiro ponto, como bem disse o Diogo, só tem embasamento jurídico, técnico jurídico. Segundo embasamento, a principal questão quando a gente recebe uma ameaça de morte, a gente, qualquer pessoa, qualquer agente público, qualquer cidadão, existe capacidade dessa pessoa cometer, né, efetivar essa ameaça, ou seja, torná-la de fato um resultado? Tá de brincalhagem comigo, né? Eu vou falar igual aquele ex-técnico lá. Tá de brincation with me. É só isso que pode ser. Tá de brincadeira. E desde quando a análise técnica jurídica tá valendo alguma coisa, irmão? É o sinal de menos, de lá de fora da fórmula. Inverteu a parada. Porque assim, na boa, os ministros do STF talvez sejam hoje, é importante que o povo saiba disso, talvez eles sejam hoje as pessoas mais protegidas do país. Talvez até mais do que o presidente da República. Eu tô falando sério. Eles têm uma guarda pessoal que é quase uma tropa. Assim, é uma coisa impressionante. De todos os níveis e formatos de segurança. Então, assim, o nível, a chance de um cidadão comum se aproximar de um ministro supremo ou da sua família, eu diria que, dado o nível de segurança que eles têm, é quase nulo. Agora, como a gente falou aqui, né? Investigar tem que investigar. Só não podia ser ele, não podia estar no Supremo, não podia estar na mão dele. Você não viu Barroso no carnaval com 10 seguranças ao redor? O cara do lado de um carro alegórico com 10 seguranças ao redor, man? Como é que alguém consegue se divertir assim, pelo amor de Deus, cara? É inacreditável. É isso que você viu, né? É isso que você viu, né? Isso, exatamente. Os que a gente viu. E outra coisa, quem é que está preso mesmo? Aquela pergunta do Eduardo Bolsonaro. Quem é que está preso mesmo? Pois é. Quem é que está preso, né? Não pode sair na rua sossegado. Pois é. Deixa eu agradecer aqui a Maria Moreira, que membro por 6 meses, né? Ela mandou uma mensagem aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Maria. Deus abençoe grandemente sua vida. A Sandra de Cássia Rodrigues também comentou isso que a gente acabou de falar. Como confiar em Moraes depois do aeroporto? Exatamente. E antes ela confiava? Antes do aeroporto ela confiava. Não. É lógico que não, mas... Tá certo, tá tudo mas certo. Mas só provou, né, o Didi? Só provou quem o camarada aí, o que não pode se pentear, como diz o nosso querido Sérgio Tavares. Vamos seguindo aqui para a próxima matéria, que é sobre o Pablo Marçal, né? Pablo Marçal, que está cotado para entrar, já é oficialmente um pré-candidato, né? À Prefeitura de São Paulo pelo PRTB. Recém-oficializado pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o empresário Pablo Marçal disse que está negociando com pelo menos 6 legendas, incluindo o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro tem 40% de chance de me apoiar, disse o Marçal. A sigla, porém, ainda não bateu o martelo e tem flertado com o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB. Começando agora pelo Cláudio Luiz Caivano, que mora na cidade de São Paulo, e eu queria saber a opinião dele sobre o Pablo Marçal, primeiramente, porque eu vi uma entrevista esses dias do próprio Ricardo Salles, que era pré-candidato a prefeito de São Paulo até então, foi retirado aí pelo próprio PL para apoiar o Nunes, né? O Ricardo Nunes, e agora entra Pablo Marçal e fica essa conversinha. Aí eu queria saber a sua opinião sobre o Pablo Marçal. Ele seria uma ameaça realmente para tirar o PT de vez aí da chance de se eleger em São Paulo, Caivano? Bom, vamos primeiro nos ater ao tema da matéria, que você perguntou primeiro aqui, me permita. Sim. Ele diz ter 40% de chance de que Bolsonaro o apoie. Bom, então ele tem 60% de chance de que Bolsonaro não o apoie. Então é muito maior, né? Acho que é isso que ele quis dizer, e talvez ele tenha sido interpretado dessa maneira até jocosa pela extrema imprensa, aquela da democracia, que defende a democracia, como diz o Diogo, né? E hoje eu passei a chamá-la de extrema imprensa.
se ela pode nos chamar a todos, colocar todos no mesmo balaio de extrema-direita, nós também podemos colocá-la como extrema-imprensa. Agora vamos tratar de chances, né? Quando você olha, por exemplo, e eu peguei dentro de uma pesquisa, duas vertentes diferentes, avaliando católicos e evangélicos. Então, quando você olha os evangélicos, eles têm uma tendência a votar mais em Pablo Marçal, os católicos menos. Ele já aparece numa posição dentro do suposto sistema eleitoral brasileiro aqui, dentre os 3, 4 primeiros. Isso já fala muito do potencial que ele tem. A gente tem que lembrar também que ele foi eleito deputado federal. Isso foi retirado por uma filigrana jurídica. Mas, como disse bem o Didi aí, o Diogo também, você sempre diz, Mário, talvez a gente não tenha mais filigrana nenhuma. A gente tem a de Itacuja lá bruta, né? Agora, o que você vai tirar dela depende de quanto você está disposto a lutar, né? Ou não. Agora, voltando aí para o Pablo Marçal, ele é uma pessoa bastante engajada nessa questão política, ou pelo menos demonstrou isso desde a eleição de 22. Muita gente tinha dúvida, e eu também tinha e continuo tendo dúvida quanto à vertente política realmente que ele traga, né, de carga aí, de sua essência, de seus pensamentos. Ele é uma incógnita, ele é realmente um player que estava fora da mesa, né? Assim a gente deve tratar as coisas aqui em São Paulo. E sempre existiu isso em São Paulo, tá? São Paulo tem essa péssima... Até o Didi falou isso da outra vez, né? São Paulo volta mal pra caramba. São Paulo sempre teve essas questões. Sempre aparecia aí um macaco Tião, por exemplo, para entrar no jogo e embolar, porque a população falava, opa, é nesse que eu vou votar. Mas um voto de fuga, né? Muitas vezes. Não sei quem é a equipe do Pablo Marçal, tampouco me parece que ele tenha ainda apresentado. Agora, é óbvio que ele está se apresentando como alguém voluntarioso, alguém generoso, disposto a ajudar o Brasil, já vista o que ele fez com os seus 2 helicópteros e os seus 2 aviões. E ele mesmo indo lá, e isso está aí em vídeo para todo mundo ver, e ele está doando material de construção para já iniciar a construção de casas em alguns lugares, levando inclusive pessoas, seja aqueles que compram o curso dele, ou não compram, ou compram e não pagam, não me importa. O que importa é que ele está levando pessoas lá. Vai saber se ele é igual àquela lá dos Estados Unidos que leva para a floresta e deixa elas gritarem. Vocês viram isso? Eu não sei. Eu não fiz nenhum curso do Pablo Marçal. Tampouco me importa a forma como ele ganha dinheiro, desde que seja lícito. Agora, todo cidadão tem direito a concorrer a uma eleição. É isso que a gente precisa ter claro na nossa mente. Excelente, Caivano. Eu estava falando do Salles aqui, acabei me enrolando, nem terminei o que eu vi do vídeo dele, né? Ele como uma das pessoas que estão ali, entre as pessoas que apoiam Bolsonaro, que estão diretamente ligados ao presidente Bolsonaro dentro do PL, ele disse que essa conversa não existe dentro do PL de apoiar o Pablo Marçal, né? Possa ser que lá na frente possa ser uma estratégia do Pablo Marçal apoiar o Nunes, né? E ele pensar em um Senado, em uma Câmara dos Deputados, quem sabe, né? Ele só está querendo aparecer no cenário e nem irá concorrer. A gente vai saber mais lá para frente. Mas, querido Didi Red Pill, o que você vê sobre essa briga aí pelo centro de São Paulo, né? A gente quer tirar o PT. Nosso objetivo, o objetivo do povo ali da região do centro de São Paulo é retirar o PT de vez da jogada, porque se o Boulos entrar, a China toma conta, né, meu amigo? Tirar o PT, vírgula, o PT não está lá na prefeitura de São Paulo, né? Não tem a esquerda, extrema esquerda lá. Bom, eu queria separar aqui o joio do trigo do Pablo Marçal, empresário e benemérito, do Pablo Marçal, político, ok? Bom, o primeiro é um cara que realmente arregaçou as mangas, como o Caivano disse, disponibilizou a sua força aérea, né, seus helicópteros, seus aviões, fez um belíssimo trabalho no Rio Grande do Sul, irretocável, ninguém pode criticar ele nesse quesito.
ele ajudou bastante as pessoas lá, não sei quantas carretas, enfim, o cara botou a mão na massa e foi lá e ajudou o povo do Rio Grande do Sul. Então, como empresário e benemérito, ele está perfeito. Como político, meu amigo, aí a porca torce o rabo, certo? Aí torce, porque é o seguinte, ele fez um cálculo aí, né? Ele é muito rico, todo mundo sabe. Ele contratou um matemático, um estatístico, para saber quantos por cento Bolsonaro vai apoiar ele, 40%. Baseado em quê? Em vozes da cabeça dele? Eu queria entender isso aí direito do Pablo Marçal. E outra, eu ia comentar justamente o que você falou do Ricardo Salles. Ele disse que está conversando com 6 partidos, entre eles o PL. Marçal, meu filho, você pode enganar trouxa, mas Didi você não engana, não. PL é um lugar que você não entra, mas de jeito nenhum. Em hipótese alguma, você vai entrar no PL. Os outros partidos eu não sei. Eu vi até ali aí uma notícia que a Nise Yamaguchi seria a vice do Pablo Marçal, que é uma pessoa honrada, todo mundo respeita e admira, mas enfim, o Pablo Marçal, realmente ele foi garfado nas eleições para deputado, ele teve mais de 230 ou 240 mil votos, voto pra cacete, ele foi eleito com as regras do jogo, depois tiraram ele lá, né? Mas para a Prefeitura de São Paulo, meu amigo, aí eu já não boto fé não, cara. Não boto fé não. Já está tudo muito costuradinho, a eleição já é agora, está na cara do gol. Duvido que Bolsonaro desfaça essa costura aí a favor de Pablo Marçal, man. Não consigo ver essa terceira via. O máximo que ele vai fazer aí, se ele realmente prosperar essa candidatura, é tirar voto do Ricardo Nunes, é ajudar Boulos. O que ele vai fazer no final das contas é isso, né? Como eu disse, eu não tenho nada contra o benemérito Pablo Marçal. Tampouco, como disse o Caivano, não me importa como ele ganha o dinheiro dele, desde que seja honestamente. Se tem otário para pagar 15 mil para um jantar para ver ele falar lorota, problema de cada um, meu irmão. 5 mil, 4 mil, sei lá quanto é que ele cobra. Problema de cada um. Mas como político, cara, não dá, man. Eu não consigo ver seriedade numa candidatura à prefeitura. Para deputado federal, tudo bem, ele ganhou honestamente, com os méritos dele, não tem problema nenhum. Mas para cidade de São Paulo, eu não sei se nunca sei se é Paulo ou Pablo, eu sempre me confundo todo. Só vou chamar de Marçal. Eu nunca sei se o Marçal é realmente a melhor opção para a cidade de São Paulo, não, cara. Porque, no final das contas, ele é um cara que sabe muito bem lidar com a retórica. Ele é um gênio disso aí. Afinal, ficou multimilionário. Ele era atendente de call center, né? Todo mundo sabe disso, da história dele. Atendente de call center, que virou mega multimilionário. Como? Com lábia, meu filho, com conversa. Tanto é assim que as manifestações do cara aí, as palestras do cara, tá cheio de otário lá dentro. É a minha opinião, certo? Então, eu não consigo ver ele como uma candidatura viável para a prefeitura, não consigo ver. Se ele realmente levar isso adiante, eu temo que ele atrapalhe a direita muito mais do que ele está pensando em querer ajudar. Porque pode ser que muita gente vote nele justamente porque ele é um cara jovem, dinâmico, fez um trabalho belíssimo agora, está recente na cabeça das pessoas a ajuda que ele fez no Rio Grande do Sul, né? Então, pode ser que muita gente, levada por esse sentimento, vote nele. Mas e aí? E se ele dividir a direita e Boulos ganhar? Imagine, irmão. Existe essa possibilidade, né? Existe. Mas vamos ver primeiro qual partido que ele diz. Segundo, tem 40% de possibilidade de Bolsonaro apoiar. Pelo amor de Deus, Marçal. Você não está lidando com gente idiota, não. A direita pensa, irmão. A gente aqui, pelo menos a maioria do povo da direita, sabe ler e escrever, tem 2 neurônios. Que conversa é essa de 40% de chance de Bolsonaro apoiar? Ou seja, como bem disse Caivano, tem 60% de chance de não apoiar. Ou seja, não vai apoiar. Esqueça isso, Pablo Marçal. Outra, Marçal adoraria ter Bolsonaro no palanque. Meu filho, quem não queria ter Bolsonaro no palanque, pelo amor de Deus? Se vacilar, até petista hoje em dia queria ter Bolsonaro no palanque só para se eleger, depois dava um chute na bunda do presidente. Mas
Todo mundo quer ter Bolsonaro no palanque. Não é só você não, Pablo Marçal. O Brasil inteiro quer ter Bolsonaro no palanque. Então, não sei, eu sei que ele tem até uma relação boa com o presidente. O Carlos Bolsonaro não vai com as fuças dele, a verdade é essa, não vai com a cara dele. Então já dificulta um pouco. Bom, tá tudo muito cedo, vamos esperar decantar aí um pouquinho toda essa situação para a gente ver, né, com clareza o que é que vai acontecer. Eu temo que ele tire votos do Nunes, que hoje é o cara apoiado por Bolsonaro, e se não for Nunes, vai ser quem? Vai ser Boulos, irmão. Então, ele pode ter entrado aí para embolar o meio de campo e atrapalhar a direita. Você falou aí que o Marçal tá querendo Bolsonaro no palanque, qualquer um queria Bolsonaro no palanque para vencer as eleições, só que se você for pela lógica, né, que o Brasil vive hoje, quem ganhou as eleições foi o Lula, certo? Então era mais, as pessoas deveriam querer o Lula do lado delas e não o Bolsonaro, né? Mas é muito estranho, né, Didi, ver esse tipo de pessoal que é o Bolsonaro, que perdeu as eleições em cima do palanque, né? Bom, vamos seguindo em frente, senão vamos entrar em outro assunto aqui. Deixa eu só ler aqui, antes de passar para o Diogo essa conversa, vai ajudar aqui também na nossa reflexão. O Fábio Marcelo mandou uma contribuição, muito obrigado, Fábio. O Eduardo Tadeu mandou uma contribuição e falou, ó, é uma honra escutar essas 4 feras. Parabéns a todos. Deus abençoe, Eduardo. Muito obrigado pela contribuição. Eide Aparecida, minha preocupação seria a divisão de votos. Nunes, Marçal, favorecendo Boulos. Foi o que o Didi falou. O Fábio Marcelo mandou outra contribuição e falou, ó, gosto do Marçal como candidato. A Sandra de Cássia colocou, creio que Marçal é bem intencionado e inteligente. A Sandra continua aqui, ó, Marçal como professor é irretocável, não sou otária. A Nápola mandou aí, até o Lula gostaria de Bolsonaro no palanque. Pois é, até o Lula gostaria de Bolsonaro no palanque. A palavra está com você, meu querido Diogo. Primeiro, a gente tem que lembrar de algumas premissas para falar sobre isso, né? A primeira delas, eu sempre compro pesquisa eleitoral em pacotes com 36 rolos, que é para não correr o risco de ficar sem em casa, né? É uma situação crítica. Imagina, você chega lá numa situação meio apertada e não tem um rolo de pesquisa eleitoral lá. Complicado. Então a gente compra sempre assim, né? Em pacotes de 36, pelo menos uns 2, para não faltar de maneira nenhuma. Indispensável, aliás, é sempre bom ter a mais, né? Arroz, feijão e rolo de pesquisa eleitoral. Bom ter bastante. Outro ponto importante é que quando a gente avalia, começa a especular, né? Não, porque tem essa influência eleitoral com aqui, ou outro bloco eleitoral com lá, porque o povo pode confundir, votar aqui, votar lá. Então eu estou partindo da premissa de que os 60 milhões de votos do Lula, porque é a mesma urna, o mesmo TSE, os mesmos juízes, a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. Pois bem, é a mesma receita de bolo, né? Farinha, fermento, ovo, espera fermentar, chocolate, põe no forno, saiu o bolo de chocolate lá. Bom, foi bem chocolate. Lá em 2022, e agora eu estou com a mesma receita, com os mesmos ingredientes, e estou especulando se vai sair de lá um pneu ou um churrasco. Não vai, né? Então esse é outro ponto importante, porque para a gente especular como se a vontade popular fosse o fator decisivo neste momento, nestas circunstâncias, para o processo eleitoral, seria dizer que eu vejo 60 milhões de votos do Lula em algum lugar que não seja urna e pesquisa. E eu meio que não vejo. Live falida com o show uma vez por semana, que não tem nem 5 mil pessoas. O Boulos, que na mesma pesquisa teria em São Paulo 2 milhões de votos. A porcentagem que eles atribuíram ao Guilherme Boulos, dado o eleitorado paulistano, representaria aproximadamente 2 milhões de votos. Eles fizeram um evento em Itaquera, onde o PT, a esquerda, tem muitos votos, historicamente, com o Lula dos 60 milhões e o Boulos dos 2 só na capital. E eles não lotaram o estacionamento do estádio. Então tem esse pequeno probleminha. Porque se eu começo a especular, eu estou dizendo que foi a vontade popular que validou o outro, embora eu só enxergue essa vontade nesses 2 fatores, no que tem o rolo em casa, pesquisa eleitoral, e no resultado da urna. Então, feita esta análise, o que se pode dizer sobre o panorama? Eu ainda acho que nós vamos ter atraso nesse cronograma da eleição municipal. O país está com uma estrutura muito sensível, volátil. Nós temos volatilidade em todos os lados.
Todas as instituições estão perturbadas. A população está em processo de início de ebulição. Quer dizer, você tem dor no bolso, dor no estômago, professor de esquerda criticando o cara, pressionando porque faltou tutu. É o cara da PF que reclama, é o funcionalismo público que não quer. Então a coisa está mudando. É um jurista que fala isso, o outro que fala aquilo, investigação fora do país. Então tem uma série de fatores que todos eles têm algum potencial para gerar turbulência que interfira no calendário eleitoral. Veja que a própria tragédia no Rio Grande do Sul já vai causar impactos, provavelmente, no calendário eleitoral do Rio Grande do Sul. E aí, sabemos como é que funciona o mercado dos precedentes. Então, primeiro, eu não sei se a eleição vai rolar realmente na data que a gente espera. Segundo, se não rolar na mesma data, eu não sei se terá os mesmos candidatos. Eu não sei se o país pode passar por um processo de impeachment. Eu não sei se o país pode passar por qualquer outro processo resultante desses múltiplos pontos de pressão. E dos mais graves, só para lembrar, bolso e estômago foram os fatores determinantes para gerar um movimento de pressão que derrubou a Dilma. E quando eu falo bolso e estômago, não é só do povo, não. Estou falando de bolso e estômago de quem produz riqueza, de quem gera grana, de quem emprega, de quem investe de fora, de quem investiu em capital político no Brasil, de quem tem zona de influência. Então, estou falando de gente grande que também está com o bolso doendo. Quer dizer, pelo menos um pouco. Então, esse acho que talvez seja o ponto fundamental. Agora, com relação aos candidatos, uma coisa que me preocupa nesse sentido, se a gente desconsiderar todas essas premissas, é o efeito Romário, né? O efeito Romário é preocupante. Que eu vi esse papinho aí, não, se votar no Daniel Silveira, aí, de repente, ele pode ser preso, jeito Molon, e aí a gente tem o Romário lá, que é meio que igual ao Molon. Então, se a gente for considerar aí o desejo popular, tem também esses pontos a serem avaliados. E por fim, o Pablo Marçal, se é bom, se é ruim, se é médio, se é alto, se é baixo, eu acho que é um sujeito financeiramente bem sucedido, acho que isso é inegável. Como candidato político, não tem um histórico político para ser avaliado, não tem um posicionamento político para ser avaliado, apareceu em 22 como um candidato à presidência, portanto concorreria também com o Bolsonaro, muitos diziam que era para fazer um apoio, tal, enfim, mas não deu tempo de saber, porque ele converteu a candidatura para deputado federal e a gente não sabe muito bem qual que é a do cara politicamente, quer dizer, veio como alguém que não era político, não desejava ser político, queria transformar o país, e agora é candidato à prefeitura de São Paulo. Mas dadas as circunstâncias, se a data não mudar, se o cardápio não mudar, não dá para descartar, a gente tem que ver qual opção eles vão nos indicar com mais possibilidade de vencer o Boulos, porque nada, repito, nada pode ser pior para a cidade de São Paulo do que o Guilherme Boulos.